Fala, trader! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Já comenta aí embaixo aí o que vocês acharam do dia de hoje. Foi difícil? Foi fácil? E fica uma pergunta aqui para vocês, pessoal. O Price Action funciona ou não funciona? Responde aí o que vocês acham. E vamos diretamente para os nossos estudos de hoje. Vamos ver quais foram as movimentações de hoje e o que a gente fez dentro da nossa metodologia, beleza? Pessoal, seguinte, mercado abriu um leve gap de baixa. A barra 1, ela foi uma boa barra de... Não foi uma ótima barra, né? Mas era uma barra de venda. Nesse caso, a gente não vende a primeira barra, talvez a segunda. Nesse caso da segunda barra, não foi uma barra tão legal. E nós tínhamos o contexto do dia anterior, aqui era um gap de média, então uma H1 aqui seria até uma possibilidade de compra. O preço reagiu ao gap de média, fez um topo duplo na média móvel. E aí, quando ele fez esse topo duplo, nós aguardávamos uma boa barra aqui para tentar essa venda. Só que, o que eu falei na hora aqui, o que eu analisei? Esse preço ele voltou em forma de um microcanal, ou seja, 4 barras aqui, todas barras de alta, com bons corpos, né, digamos assim. Isso aqui, galera, indica força compradora, tá? Só que o preço encontrou aqui bastante realização e vendedores. Essa aqui foi a L1 pós microcanal, quando ela rompe a primeira vez que vem abaixo é uma L1. Nesse caso, pós a microcanal, é uma barra que ainda é comprável, só que olha a diferença disso aqui. Foi uma barra que reverteu várias barras anteriores, então decidi fazer uma venda aqui, porém eu estava na minha cabeça dentro dos estudos que a gente faz, né? Quando eu fiz essa venda, o que eu decidi? 3 barras aqui, o preço não desenvolveu, eu sairia, tá? A barra 8 foi uma boa barra de venda, porém nesse fundo aqui, e aí o que aconteceu? A barra 11, ela foi uma barra onde eu decidi encerrar esse trade aqui, tá? Essa venda aqui, encerrei aqui na barra 11, com poucos pontos, tá? Por quê? Eu estava aguardando uma H2 que seria a melhor probabilidade. E aqui era a abertura do mercado ao vivo. Então, era uma possibilidade desse preço aqui, de repente, encontrar compradores nessa região e poderia ficar no range dessa lateralidade, tá? E sempre analisando o contexto. Aqui poderia ser um fundo duplo, né? Então, assim, tudo bem que está abaixo da média móvel, mas a gente ainda está dentro daquela lateralidade do macro. Então, a gente tem que ir trabalhando conforme os contextos, tá? Nesse caso aqui, decidi encerrar essa operação aqui. Quando o preço deixou uma L2, eu entrei novamente nessa operação aqui nessa região. Ou seja, a diferença foi pouca. E o nosso alvo seria exatamente a projeção desse movimento aqui, tá? A projeção de todo esse movimento aqui para baixo. Quando nós pegamos esse movimento aqui, projetamos ele para baixo, foi onde o alvo veio, onde foi o alvo da nossa operação, tá? E aí, pessoal, já bateu direto o nosso alvo em apenas uma barra. No nosso grupo de estudos, a gente estava conversando, eu informei que nesse caso aqui, uma L2 seria uma barra de melhor probabilidade e que o mercado poderia acelerar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente teve a L2 nessa região, o mercado simplesmente foi pagar o nosso alvo aqui em apenas uma barra, tá? Essa barra aqui, pessoal, ela foi uma barra de 930 pontos. Beleza? Quem acreditou na operação fez dinheiro aí. Depois disso, alvo de movimento projetado, nós tínhamos aqui uma barra climática. O Brooks fala o quê? Que quando a gente tem uma barra climática como essa, é mais fácil ela encontrar compradores abaixo, tá? E aí foi exatamente o que aconteceu. O preço encontrou compradores nessa região e voltou na região das médias. Pessoal, esse aqui, ó, que eu deixei anotado aqui, é interessante, gap de média.
Para o Brooks, qualquer espaço entre as médias, entre as barras, um espaço entre o fechamento e a abertura é considerado um gap, tá? Então, qualquer espaço para ele é um gap. Pode ser um gap de média, um gap entre barras ou um gap ali, aquele gap da abertura, beleza? O que que isso quer dizer? Quando o preço desce com toda essa força vendedora, ele não consegue nem mesmo fechar esse gap, ele basicamente só viola aqui, deixa alguns pavios, mas não consegue vir fechar o gap aqui em cima, que é o espaço entre compradores e vendedores. O mercado deixa essa região uma nova barra de venda muito boa, e aqui foi uma nova venda. Essa primeira venda aqui, eu encerrei, eu acho que aqui deu... A gente vai já ver lá no profit, mas eu acho que deu em 100, no máximo uns 200 pontos aqui de stop. Aqui a gente pegou 800 e poucos pontos nessa operação. Nessa operação aqui, eu já tinha feito meu objetivo no dia na primeira operação, então eu não entrei mais e a gente já tinha feito 2 operações. Aqui eu entrei no simulador só para confirmar a premissa do mercado. E quando nós entramos nessa operação aqui, eu também informei lá no nosso grupo de estudos, na hora, que o preço poderia vir buscar essa região aqui, tá? Que seria o fechamento da cunha, onde ele poderia encontrar trava. E foi exatamente aonde o preço travou. Não daria uma compra, tá? A gente colocou aqui uma compra por ser uma cunha. E ela até desenvolveu, mas como a gente procura sempre as melhores possibilidades, melhores operações e probabilidades para o dia, depois de toda essa região vendedora aqui, você entrar comprado aqui, não sei se vale a pena, tá? Não, mas era uma compra, mas enfim, quem estava disposto a entrar aqui para fazer um scalp até a média, ainda fez dinheiro, tá bom? Deve ter feito alguns pontos aqui. Em seguida a gente teve essa outra cunha menor na média móvel e aqui essa região aqui de uma troca de polaridade, né? Uma nova venda e veio buscar novamente a mínima do dia. Depois disso o mercado simplesmente lateralizou, meio que fazendo um fundo arredondado, né? Assim como ele fez ontem e tá até a hora que eu consegui fazer o print aqui, tava voltando, né? Tava fazendo esse fundo arredondado. E como eu sempre falo para vocês, galera, para não ficar só nas minhas palavras, aqui a nossa operação, como eu falei para vocês, primeira entrada teria sido aqui, encerrei aqui, quando o preço deixou essa L2, eu entrei novamente, e aí veio pagar o nosso alvo em apenas uma barra. Eu sempre já falei isso aqui, e eu sempre deixo o meu stop gain, né, o meu alvo aqui, saída final, sempre numa projeção de 2-1 ou um pouco mais. Por quê? Porque às vezes o preço faz exatamente o que ele fez hoje. Aqui, ó, o nosso alvo ele estava em mais ou menos 695 pontos. Aquela barra ela fez 930 pontos. Quando ela bateu uns 900 pontos, ela fechou com 930 pontos, sendo uma barra climática, eu encerrei, beleza? Esperei um pouquinho mais para ver se iria dar continuidade. Quando o preço começou a voltar, eu encerrei com uns 800 e poucos pontos, tá bom? Então assim, eu sempre faço isso para evitar para pegar, né? De repente essas barras climáticas são bem interessantes. Às vezes em uma barra só ela bate aí os 1000 pontos e é ótimo, né? Às vezes no final da movimentação próxima do alvo, a gente encontra essas barras climáticas que fazem a felicidade. Beleza? E esse foi o nosso dia de hoje. Voltando aqui a informar para vocês aqui aquela região, as melhores movimentações do dia, mais uma vez foram na parte da manhã. E como eu sempre digo, galera, quem não fez dinheiro nessa região aqui, com essa movimentação aqui de 900 pontos, 1.200 pontos, cara, você acha que vai fazer dinheiro aqui? Não faz, galera, não faz. O resto é história, beleza? Essa foi a nossa recap do dia, nossa melhor movimentação. Aqui é o print da segunda operação, tá? Conforme eu falei para vocês. Eu entrei no simulador, tá? Porque eu já tinha feito meu objetivo aqui e tinha feito 2 operações pela manhã.
O preço nós vendemos aqui, veio buscar aquela região da cunha aqui embaixo, 1.200 pontos. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso dia. Graças a Deus, mais um dia lucrativo. E aí, quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu falei, pessoal, em dias ruins, vamos proteger nosso capital. E isso é até uma recomendação do Brooks, como eu informei no vídeo de ontem. Galera, quem operou ontem não deixou tantos gatilhos. O gatilho que ficou era um gatilho muito caro. Então, assim, o risco era caro a se pagar ali. E a gente não é obrigado a operar todo dia, beleza? Então, o que acontece? A gente simplesmente... Ontem eu acho que eu fiz 40, 30 reais, não lembro. E aí, hoje a gente fez essa bela operação de quase 1.000 pontos, tá bom? E eu coloquei aqui uma dicasinha para o dia de hoje, que é: regiões formam contextos, e contextos são mais importantes que setups, beleza? Então, se você tem um contexto bom, uma região boa, aí você procura o setup, beleza? Setup é a última parte da tomada de decisão, beleza? E um detalhe legal aqui de falar, galera, eu tava guardando isso para outro dia, mas eu vou falar aqui porque justamente por esse motivo aqui. Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês, pessoal, fiz essa venda aqui, 3 barras, o preço não andou, eu saí. Pessoal, eu tenho comigo uma ideia de operacional que é o seguinte: eu fiz essa venda e detalhe, tá? Essa ideia eu tirei de um outro trader, na verdade, aprendi com ele, e se um dia ele ver esse vídeo, provavelmente ele vai saber. Mas não tem problema, é um cara que eu admiro bastante e que opera bem. Que é o seguinte: se a gente vende aqui, tá? Nós temos uma porcentagem, uma probabilidade de você vendeu aqui 20% das vezes, o preço na barra seguinte ele simplesmente volta aqui e te estopa, beleza? 20% das vezes o preço vai ficar lateral aqui e aí vai te dar a oportunidade de sair no 0 a 0. 20% das vezes você vai entrar nessa venda e ela vai simplesmente andar, tá? Já vai direto no teu alvo, como foi aqui em uma barra. 20% das vezes o preço vai no teu alvo, mas ele vai de maneira lenta, vai trabalhando aqui até chegar lá. E 20% das vezes o preço vai voltar de maneira lenta e vai te dar a oportunidade de sair com pouco lucro. Então, com essa base, o que eu faço? Fiz uma venda. Nós temos uma região aqui. E quando fechou essa região, a gente tinha um setup aqui de topo duplo. 1, 2, 3 barras, eu encerrei essa venda aqui, tá? Eu não preciso encerrar essa venda aqui no meu stop. Que hoje o preço foi embora. Ok, perfeito, isso foi ótimo. Mas muitas das vezes ele vai voltando de maneira lenta aqui e vem me stopar aqui em cima. Então, se você usa isso como base, apenas em 20% das vezes você vai tomar esse stop cheio aqui, certo? E vai acontecer de você comprar aqui e o preço voltar, mas não é algo tão comum. Entendeu? Então, essa é uma dica interessante que eu queria deixar, justamente para essas ocasiões, você pensar um pouco mais nisso. E detalhe, deu compra aqui, essa compra aqui não andou, topo duplo não andou, eu não iria comprar aqui, mas era uma barra que era um ok para sair, uma região de fundo, lateralidade, topo duplo, tá? O preço poderia ficar trabalhando aqui dentro por mais tempo. Ela não andou, ok, deixou uma L2 aqui, venda novamente, certo? Vende novamente. E aí, foi uma ótima operação, beleza? Valeu, galera. Quem gostou do vídeo, quem tá gostando do nosso conteúdo, se você tem sido, como eu sempre digo, tem sido algo que tem te ajudado, tem te beneficiado, pessoal, deixa o like aí, tá? Se inscreve, compartilha, e se você quiser entrar no nosso grupo de estudos do WhatsApp, tem um link aí abaixo também, tá?
Desde já, muito obrigado a todo mundo e até amanhã. Tamo junto, pessoal.